Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula prática sobre os músculos do tórax, ok? Então nesta videoaula eu vou mostrar para vocês aqui diretamente no cadáver, tá? Os principais músculos do tórax. Então nós vamos começar aí com o peitoral maior, peitoral menor. Vamos analisar também os intercostais, tanto interno quanto externo. Vamos analisar também o esternocleidomastoide, né? Esse músculo aqui, ó, tá? O esternocleidomastoide, tudo bem? E depois, internamente, nós vamos analisar o músculo transverso do tórax, ok? Espero que vocês gostem da nossa videoaula e vamos então para mais esta videoaula. Bom, começando então, pessoal, nós temos aqui, né, o tórax, né, do nosso cadáver aqui, ok? Então, o primeiro músculo que nós observamos é esse músculo aqui, ó, tá? Músculo peitoral maior, ok? Esse músculo peitoral maior, claro que ele não vai estar em toda a sua dimensão, né, porque se tratando de um cadáver, né, os músculos, eles se retraem, ok? Então, como eles perdem água, eles acabam se retraindo. Então, ele não está em toda a sua dimensão completa, tá? Mas já dá para a gente ter aqui uma boa de uma base, certo? Analisando esse músculo. Bom, esse músculo peitoral maior, ele é o músculo mais superficial aqui do tórax, ok? Esse músculo vai apresentar origens, né, que ocorrem tanto aqui a nível de clavícula, quanto a nível de osso externo, costelas também e arco costal, ok? Arco costal e pegando, né? Pegando aqui, ó, essa parte aqui da aponeurose desse músculo aqui, ó, né? Chamado oblíquo externo, né? Então aqui nós conseguimos enxergar um pouco, né? Ó, aqui, ó, um pouco da aponeurose aqui do oblíquo externo. Então, se a gente for analisar a origem do peitoral maior, né? Então o peitoral maior, ele vai ter a sua origem aonde? Aqui na clavícula, mas em que parte da clavícula? Na metade medial da clavícula, né? Relacionado aqui ao meio do corpo. Então a metade medial da clavícula, claro que obviamente na borda anterior, tá? Depois ele vai se prender em toda a face anterior do osso externo, ó. Toda a face anterior do osso externo, pegando desde o manúbrio até o seu corpo, tá certo? E além disso, ele vai se prender, né, nas cartilagens costais, da primeira até a sexta costela, tá certo? Então, da primeira à sexta costela também ele vai ter ali a sua origem. E depois, né, aqui na parte mais inferior, ele vai se prender em todo o arco costal, né, que é o arco costal que vai ficar aqui, abaixo desse músculo reto do abdômen, e também na aponeurose, né, nessa aponeurose grandona aqui, ó, que nós vemos ela bem aqui evidente neste outro lado aqui, tá certo? Então, ele também vai apresentar origem aí na aponeurose do músculo oblíquo externo, ok? Então vejamos lá, ele vai se prender na metade medial e borda anterior da clavícula, face anterior, né, do osso externo, desde o manúbrio até o corpo, cartilagens costais da primeira à sexta costela e o feixe mais inferior, que é chamado de feixe abdominal, vai se prender então no arco costal e também na aponeurose do músculo oblíquo externo, ok? E aí o que vai acontecer? Esse músculo aqui ele vai apresentar três feixes, né? Então nós temos aqui o feixe mais superior, ó, que é esse pedacinho aqui, certo? Feixe superior, que é classificado, que é denominado como feixe clavicular, tá certo? Depois nós vamos ter um feixe aqui onde as fibras são um pouco mais transversas e pega uma parte aqui oblíqua inferior, que daí nós vamos ter o feixe externo costal, porque está se prendendo no externo e também nas costelas, tá? E depois nós vamos ter um feixe mais inferior aqui, ó, o feixe mais inferior, que vai ser chamado de abdominal, tá? Então, feixe abdominal. Então, nós temos aí três feixes
Só que todos esses 3 feixes vão se reunir em um único tendão aqui, ó, um único tendão de inserção. E vai se prender aonde? Vai se prender num acidente ósseo aqui do úmero, chamado crista do tubérculo maior do úmero, tá? Aqui, infelizmente, não dá pra gente ver, mas tem uma aula lá no meu canal do YouTube, onde eu mostro, onde eu gravei uma aula, mostrando, então, numa imagem, tá? Então, dá para observar bem certinho lá a crista do tubérculo maior do úmero, né? Então, aqui, infelizmente, não dá para a gente ver. Mas ele vai se prender aqui, né, na crista do tubérculo maior do úmero. Bom, vamos analisar as ações, então, do músculo peitoral maior. O músculo peitoral maior, como ele apresenta 3 feixes, né, o feixe mais superior, que é o clavicular, o feixe médio, que é o esternocostal, e o feixe mais inferior, né, que é o abdominal, automaticamente nós conseguimos distinguir aí os movimentos que cada feixe vai fazer. Então vamos analisar uma coisa, né? O feixe mais superior, que é o feixe clavicular, tá? Ele vai ter uma função de fazer uma flexão do ombro, né? Ou também chamado uma anteversão do ombro, né? Na cinesiologia, muito é se falado em adução horizontal, né? Então, uma adução horizontal. Okay? Mas, anatomicamente falando, o feixe clavicular vai fazer uma flexão do ombro. Esse feixe esternocostal, como ele vai apresentar fibras mais transversas e algumas fibras, né, oblíquas inferiormente, ele vai ter uma função primordial aqui nesse feixe esternocostal, que é de rotação medial do ombro, né? Então, como as fibras estão assim, quando se puxar esta parte aqui do ombro, né, como ele se prende mais lateralmente, ele vai girar o úmero, né, dentro da sua própria articulação. Então isso é chamado de rotação, mas no caso vai fazer uma rotação medial. E o que vai acontecer? As fibras mais inferiores do feixe esternocostal e também o feixe inferior, que é o abdominal, ele vai estar mais oblíquo. Então, quando este ombro estiver em processo de abdução, que é uma abertura lateral do nosso braço, né, do nosso ombro, ele vai fazer uma ação de adução do ombro, né? Então, ele vai abaixar novamente o ombro, né, e todo o membro superior próximo ao corpo, de acordo com a posição anatômica, tudo bem? Então, o feixe inferior, que é o feixe abdominal, mais as fibras inferiores do feixe esternocostal, realizam, então, um movimento de adução do ombro. Então, desta maneira, nós observamos que todo o músculo peitoral maior realiza uma flexão do ombro, uma rotação medial do ombro e também uma adução do ombro, tudo bem? Abaixo deste músculo, né, que é o peitoral maior, quando nós rebatemos o músculo peitoral maior, nós enxergamos um outro músculo aqui inferiormente, né, que ele vai ser mais interno, tudo bem? Que é chamado de músculo peitoral menor, ó, peitoral menor, tudo bem? Esse músculo peitoral menor, ele vai apresentar também origens e inserções, tá certo? Só que nesse caso aqui, a origem e a inserção, ela muda um pouquinho daquela questão de origem sempre no ponto fixo e inserção sempre no ponto móvel, né? Então, nesse caso aqui, ele vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque as origens desse músculo peitoral menor vai acontecer nas costelas e a inserção é que vai ocorrer aqui na escápula, né? No processo coronoide da escápula. Então vamos lá. Origem do músculo peitoral menor. Tá? A origem vai ser na terceira até a quinta costela. Tá? Então, da terceira até a quinta costela é onde ocorre aí a origem, né, do peitoral menor. E aí, todas as suas fibras se reúnem em um único tendão aqui, ó, tá? Um único tendão que vai se prender aonde? Então vai ser a sua inserção no processo coracoide da escápula. Tudo bem? Processo coracoide da escápula. Então vamos lá, recapitulando. Origem da terceira à quinta costela
inserção, processo coracoide da escápula. Bom, nesse caso, esse músculo ele vai fazer movimentos tanto relacionados às costelas, como também relacionado à escápula, né? E automaticamente ao ombro. O que vai acontecer? Quando nós travamos o nosso ombro, né? Então, através dos músculos fixadores, né? Então, nós travamos o nosso ombro. Então, esse músculo vai fazer uma ação relacionada às costelas, né? E o que vai acontecer? Ele vai puxar para cima a terceira, quarta e quinta costela, que é onde ele está se originando, né? Então, vamos lá. As ações do peitoral menor. Quando o ombro está fixo, ele vai elevar as costelas, né? Então, a terceira, quarta e quinta costela, no processo da inspiração forçada. Tudo bem? Então, quando o ombro está fixo, ele eleva as costelas no processo da inspiração forçada. Agora, quando as costelas estão fixas, ele vai movimentar quem? A escápula e automaticamente o ombro. Tá? Então, quando as costelas estão fixas, ou seja, quando o tórax está fixo, ele vai fazer o quê? Ele vai deprimir o ombro, então ele vai abaixar o ombro, né? E vai fazer uma rotação inferior da escápula, ok? Então isso é muito utilizado na cinesiologia, certo? Então ele vai fazer uma depressão do ombro, né? E automaticamente uma rotação inferior da escápula. Tudo bem, pessoal? Então nós já vimos o peitoral maior, nós já vimos o peitoral menor. Quando nós, então, né, rebatemos o músculo peitoral menor, né, nós conseguimos enxergar um outro músculo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó, uma digitação, duas digitações, três digitações, 4, 5, 6, tá ok? Então, ele continua seguindo até inferiormente. Essas digitações aqui está representando um músculo chamado serrátil anterior. Tá? Músculo serrátil anterior. Esse músculo serrátil anterior, aqui no cadáver vai ser bem complicado da gente entender, mas essa videoaula é mais para mostrar para vocês aonde que nós conseguimos observar os músculos, tá? Eu tenho uma videoaula no meu canal do YouTube, na playlist sobre sistema muscular, né? E lá tem uma videoaula gravada em slide, mostrando exatamente as inserções e a origem, né, aí desse músculo serrátil anterior. Então aqui, né, infelizmente não dá para a gente observar como é que ele faz, né, todo o seu trajeto até posteriormente, mas aqui nós observamos então, né, o músculo serrátil anterior, que é preso aí então, né, que vai ter a sua origem desde a primeira costela até a nona costela, e depois a sua inserção vai ser lá posteriormente no dorso, né? No ângulo superior, na borda medial e no ângulo inferior da escápula, né? Então ele vai passar ali entre a escápula e as costelas, para se prender então em toda a borda aí medial da escápula. Tudo bem? Esse músculo aqui, né, ele vai ter ações, então ele vai fazer movimentos tanto relacionados às costelas. Então, quando nós temos ali a escápula fixa, o ombro fixo, ele vai elevar as costelas, né? Então, desde a primeira até a nona costela, no processo da inspiração forçada. Quando as costelas estão fixas, quando o tronco está fixo, ele vai, né, fazer um movimento em relação às escápulas, que é abdução das escápulas, ok? Então, abdução das escápulas. E automaticamente o feixe mais superior, né, do serrátil anterior vai fazer uma inclinação anterolateral da escápula, e o feixe mais inferior vai fazer uma inclinação, né, uma rotação, podemos dizer assim, mais medial, né, e posterior da escápula. Tudo bem? Então aqui mostrando então o músculo serrátil anterior. Além do serrátil anterior, nós temos ali também, né, os intercostais, né? Tanto intercostal externo quanto intercostal interno. Tudo bem? Aqui a gente consegue observar a direção das fibras, ó, tá? A direção das fibras do intercostal interno e a direção das fibras, ó,
do intercostal externo, ok? Se eu fizer isso aqui com a pinça, ó, colocar, tá, a pinça, ó, entre os dois músculos, né? Então eu consigo observar, eu consigo observar que o intercostal externo e o intercostal interno apresentam ali um espaço entre eles, né? Promovido aí por uma face muscular, tá ok? Então aqui a gente consegue observar o intercostal externo e intercostal interno. E é fácil a gente observar no cadáver. Por quê? Porque o intercostal externo, as fibras estão de lateral para medial, ou seja, de fora para dentro, né? E já as fibras do intercostal interno estão de medial para lateral, ou seja, de dentro para fora, tá? Então, intercostal externo, intercostal interno. O que acontece? Esses músculos estão relacionados com as costelas, tanto a elevação no processo da inspiração forçada, né, numa inspiração normal, ou abaixamento das costelas no processo da expiração. Tá? E aí existe um macete bem simples e bem legal para vocês entenderem. Tá? Eu vou até escrever, vou mostrar no quadro ali para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então aqui, como eu falei para vocês, né, que eu ia mostrar aqui no quadro para vocês, olha só que interessante, existe um macetinho bem legal para vocês entenderem, tá? Então nós temos lá o intercostal externo, ele está relacionado com a expiração, né? E o intercostal externo está relacionado com a inspiração. Então o que vai acontecer? Existe uma flechinha aqui no final, ó, abaixa e eleva. O que vai acontecer? É só você fazer um macetinho bem legal, ó. É só você pegar aqui, ó. O in vai fazer es. O es vai fazer in, tá? E o que a gente consegue entender? No processo da expiração, eu tenho que abaixar as costelas. E no processo da inspiração, eu preciso elevar as minhas costelas. Então é só você observar o seguinte: o intercostal interno vai abaixar as costelas para fazer a expiração. O in faz ex, então abaixa as costelas. O intercostal externo vai fazer in, ou seja, ele vai elevar as costelas no processo da inspiração. Então o ex faz in, automaticamente ele eleva as costelas no processo da inspiração, tudo bem? Então existe um macetinho aí bem legal, que é bem interessante vocês estarem utilizando. O in faz ex abaixa as costelas. E o ex faz in, faz o quê? Eleva as costelas, tudo bem? Então, voltando aqui ao nosso cadáver, né? Nós temos aqui o externo, o intercostal externo vai fazer a inspiração, ou seja, vai elevar as costelas. Por quê? Se as fibras estão de fora para dentro, ou seja, de lateral para medial, ele vai puxar as costelas para cima, ó, tá? Então ele vai dilatar, ele vai aumentar ali a caixa torácica, dilatando então os pulmões e facilitando então aí a entrada do ar. Já o intercostal externo, interno, vai fazer a ex, né? O que vai acontecer? Ele vai abaixar as costelas, tá? No processo da expiração, tudo bem? Então aí nós já vimos, né, o peitoral maior, peitoral menor, serrátil anterior, intercostal externo e intercostal interno, tudo bem? Além disso, nós conseguimos observar também esse músculo lateral aqui do pescoço, ó, tá? Esse músculo lateral do pescoço aqui, chamado esternocleidomastoide, tá? Por que ele é chamado esternocleidomastoide? Porque ele vai apresentar origens, né? Aqui, tanto no externo, que é no manúbrio do externo, na clavícula, e depois ele vem se prender aqui dentro, ó, né? Não dá para a gente observar, mas ele vai se prender aqui aonde? No processo mastoide do osso temporal, tudo bem? Então, olha só, esternocleidomastoide, tá? Esse músculo, então, vai ter as suas origens aonde? No externo, né? No manúbrio do externo, e também, né, aqui na metade medial aí, né, da clavícula, tá certo? Esternocleido.
E aí esse músculo vai, né, subir em direção ao processo mastoide. Esse músculo ele está relacionado tanto com a movimentação da nossa cabeça, quanto com a movimentação da nossa caixa torácica, do nosso tórax, né? O que vai acontecer? Quando esses dois músculos, ou seja, bilateralmente, o direito e o esquerdo, se contraem, né? Aí ele vai trabalhar tanto com a cabeça quanto com o tronco, com o tórax, tá? Então vamos analisar. Vamos supor que a minha cabeça esteja fixa, travada. Então, quando os dois músculos se contraírem, ou seja, bilateralmente se contraírem, ele vai elevar anteriormente o osso externo e a clavícula, dilatando então, né, dilatando, aumentando aí a minha caixa torácica, permitindo então a entrada do ar. Então, isso aí é num processo da inspiração forçada, tá? Lembrando que é forçada. O esternocleidomastoide trabalha na inspiração forçada. Tudo bem? Como também o peitoral menor, tá? O peitoral menor está relacionado aqui com as costelas, né? Com a terceira, quarta e quinta costelas, mas no processo da inspiração forçada. Tudo bem? Os únicos que trabalham num processo de inspiração normal, né? Quiescente, que é em repouso, é o intercostal externo, tá? Que vai trabalhar numa inspiração normal, e também o intercostal externo, que vai trabalhar no processo de expiração normal. Quando nós envolvemos a respiração forçada, aí nós temos outros músculos que vão auxiliar, né? Como o peitoral menor, que vai elevar as costelas na inspiração forçada, o esternocleidomastoide, que vai elevar, né, aqui anterosuperiormente o externo e a clavícula, também no processo de inspiração forçada. Agora, quando os dois músculos esternocleidomastoides, né, direito e esquerdo, ou seja, bilateralmente, se contraem e o nosso tórax está fixo, ele vai trabalhar em relação à nossa cabeça. Então, ele vai fazer o que? Ele vai puxar a nossa cabeça para trás, ou seja, vai fazer uma extensão da cabeça. Isso numa posição anatômica, né? Seja sentado, seja de pé. Tá? A posição anatômica, claro que obviamente é de pé, mas se o indivíduo estiver na posição anatômica de pé ou estiver em uma posição sentada, esse músculo bilateralmente vai fazer uma extensão da cabeça. Agora, quando ele estiver, por exemplo, igual o nosso cadáver aqui, em um decúbito dorsal, né, deitado de costas, né, esse músculo bilateralmente vai fazer um movimento contrário, vai fazer uma flexão forçada aí da nossa cabeça. Tudo bem? Então, vejam que a posição, né, já muda o movimento que ele vai fazer em relação à cabeça. Se tiver numa posição anatômica de pé ou em uma posição sentada, ele vai fazer a extensão da cabeça. Em decúbito dorsal, ele vai fazer uma flexão da cabeça, né, uma flexão forçada da cabeça. Agora, se um único músculo somente fizer um movimento, tá? Um único só, ou direito ou esquerdo, né? E eu tiver aí o meu tórax travado, fixo, ele vai trabalhar em relação à nossa cabeça. O que ele vai fazer? Quando o esternocleidomastoide se contrai unilateralmente, ou seja, de um lado só, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma inclinação homolateral. O que é uma inclinação homolateral? É uma inclinação para o mesmo lado que o músculo que está se contraindo. Então, se eu tiver aqui, como no caso do nosso vídeo, o esternocleidomastoide esquerdo se contraindo, ele vai inclinar para a esquerda a minha cabeça. Tá? Então, isso é chamado de homolateral. Tá? Então, inclinação homolateral. Porém, como ele está preso aqui no processo mastoide, que está posterior à linha, né, vamos dizer assim, ao eixo da nossa cabeça, ele vai também fazer uma rotação da minha cabeça. Mas ele vai fazer uma rotação para que lado? Para o lado oposto da qual o músculo que está se contraindo. Então, ele vai girar a minha cabeça para a direita, ok? E isso é chamado de rotação contralateral, tá certo? Então, vamos analisar. Vou repetir para que vocês possam entender. Contração bilateral do esternocleidomastoide. 2 pontos. Quando o tórax estiver fixo, extensão da cabeça em posição anatômica ou sentada e flexão da cabeça em posição de decúbito dorsal.
Contração bilateral do esternocleidomastoide quando a cabeça estiver fixa. Elevação supero-anterior do externo e da clavícula na inspiração forçada. Tudo bem? Vamos lá agora. Contração unilateral do esternocleidomastoide. Quando o tórax está fixo, ele vai fazer uma inclinação homolateral da cabeça e uma rotação contralateral da cabeça. Para quem está com dúvida em como que ocorrem esses movimentos, vai lá no meu vídeo no canal do YouTube, na playlist de músculos, e procura músculos do tórax, que lá aparece a minha imagenzinha, né, mostrando exatamente como é este movimento. Tudo bem? Ok? Legal, pessoal. Então aqui nós terminamos os músculos externos, né, do tórax. Lembrando, existe mais um outro pequeno músculo, né? Aqui no cadáver, acaba a gente não conseguindo enxergar muito. Mas aqui nós temos a clavícula, certo? E aqui embaixo nós temos um pedacinho de um músculo, né? Esse músculo aqui, ele está se prendendo tanto aqui na clavícula, né? Como aqui na primeira costela, né? É um músculo chamado subclávio, tudo bem? Então, esse músculo, ele acaba sendo um pouquinho meio difícil de se visualizar. Então, ele sai daqui e acaba, né, se prendendo aqui na primeira costela, tá? Aqui é difícil da gente observar porque ele já foi, né, retirado nesse processo de, né, corte aqui da clavícula. Mas existe mais um músculo aqui chamado subclávio, né, que apresenta a sua origem na primeira costela e a sua inserção na face inferior da clavícula, né? E a ação dele é deprimir a costela, a clavícula, né, e também o ombro automaticamente, abaixar tudo isso aqui, e quando o ombro e a clavícula estão fixas, ele vai elevar aí a primeira costela no processo da inspiração também forçada. Ok, pessoal? Então aqui nós terminamos os músculos externos do tórax. E agora aqui por último, né, ainda pertencente aí aos músculos do tórax, só que agora numa vista interna da parede anterior do tórax, nós temos um músculo chamado transverso do tórax, né, que é todo esse músculo aqui, ó, certo? Que vem até aqui, ó. Tá? Então, esse músculo aqui, né, o transverso do tórax, ele é um músculo que se observa, né, internamente, tá? E ele vai apresentar a sua origem aonde? Na face interna do osso externo, né? Pegando aqui da parte mais inferior do corpo e também do processo xifoide do osso externo. E ele vai sair em direção oblíqua com sentido superior, tá? Para se prender aonde? Na face interna das costelas. Mas de quais costelas? Da segunda até a sexta costela, né? Então, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta costela, ok? Então ele vai ter a sua inserção na face interna, né? Pegando ali também as cartilagens costais, né, numa face interna, da segunda à sexta costela, da segunda, terceira, quarta, quinta e sexta costelas, tá? Esse músculo aqui, então, como ele está, né, preso aí num osso fixo, que é o osso externo, e em ossos móveis, que são as costelas aqui, ó, tá? Quando esse músculo se contrair, ele vai puxar as costelas para baixo. Então, esse processo aí é a expiração forçada. Então, a ação do transverso do tórax abaixa as costelas na expiração forçada. Relembrando mais uma vez, origem, face interna do osso externo, né? Pegando aqui tanto a parte inferior do corpo e também o processo xifoide, né? E a inserção vai ser aonde? Na face interna, né? Das cartilagens costais e também das costelas, da segunda à sexta costela. Ação,
abaixamento das costelas no processo da expiração forçada. Tudo bem? Bom, pessoal, então por aqui terminamos agora, né, os músculos do tórax, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, entendido aí, né? E relembrando que esta videoaula foi uma videoaula mais prática para que vocês pudessem, né, ter aí uma noção, né, da localização desses músculos no corpo humano. Tudo bem? Então, desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até as nossas próximas videoaulas do meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão.